Esdras. Esse é o livro bíblico que a gente vai olhar hoje, nessa série Como Ler a Bíblia livro por livro. Já te convido e te oriento para poder compartilhar, curtir esse material, porque o próprio algoritmo vai te oferecer conteúdos parecidos. Bom, o livro de Esdras, ele tem o seguinte contexto. Ele é do período do pós-exílio babilônico. Então, você lembra que a Babilônia vem e invade o reino de Judá, leva muitas pessoas cativas, destrói o templo de Jerusalém, e depois há uma volta, 70 anos depois. E aí, nessa volta, é que se encontra o livro de Esdras. É um relato do retorno dos judeus a Jerusalém, em especial, a capital, em dois grupos. Primeiro, o grupo de Zorobabel, que vai trabalhar pela reconstrução do templo, e o grupo de Esdras, que trabalha na restauração espiritual. Esdras é um sacerdote. E o tema principal é a restauração da vida religiosa e comunitária de Israel, e naquele caso de Judá especialmente. Você lembra que o reino está dividido entre Israel ao norte e Israel ao sul, Judá ao norte. Acho que é isso. Não, Israel ao norte e Judá ao sul. Tá bom? Bom, o primeiro retorno com Zorobabel e a reconstrução do templo. O segundo retorno com Esdras e a restauração da lei e da vida espiritual. Bom, como é que isso se dá? Ao decreto do rei Ciro, o rei da Pérsia, permite que os judeus retornem. É um cumprimento de promessa de Deus. Lá em Jeremias 24, Isaías 44, 45 fala disso. E a ênfase é que Deus move os corações, inclusive dos reis estrangeiros. Há um texto bíblico que cita, né? Ciro, meu servo. Ciro obedece a Deus. Bom, a reconstrução do altar e do templo. A prioridade é restaurar o altar e os sacrifícios. Essa prioridade de Esdras. A fundação do templo, celebração com lágrimas, com alegria, né? Essa reconstrução, esse símbolo de espiritualidade do povo. A oposição dos inimigos locais atrasa a obra. Sim, tem oposição mesmo ali dentro de Jerusalém. E a retomada e a conclusão do templo sob os profetas Ageu e Zacarias, aí no capítulo 5 e 6, ou seja, o livro de Ageu e Zacarias estão ali paralelos. Bom, celebração da dedicação. A conclusão do templo é uma grande celebração de dedicação. Restauração da Páscoa como sinal de renovação espiritual e marca da fidelidade de Deus à aliança. Então é uma retomada em vários aspectos. Bom, a chegada de Esdras no capítulo 7. Esdras é um escriba, um sacerdote, um mestre da lei. Inclusive, a interpretação bíblica muitas vezes é datada a partir de Esdras, quando Esdras resgata os conteúdos e passa a interpretar a lei e os conteúdos da palavra de Deus para o povo. Ele tem a missão de ensinar, aplicar, restaurar a obediência à Torá, a lei. Ele é enviado com autorização e recursos do rei Artaxerxes. Bom, Esdras e a centralidade da palavra. Esdras se compromete a estudar a lei, praticá-la e ensiná-la em Israel. Então, Esdras é um grande mestre da lei com essa dedicação muito forte. Ele dá uma ênfase na renovação espiritual através da palavra. Então, a palavra tem esse poder e dá essa orientação de renovação espiritual ao povo. Há um problema nos casamentos mistos que ele detecta, e Esdras enfrenta a crise desses casamentos com povos estrangeiros. A questão central aqui da pureza da aliança não é com relação à etnia, não trata-se de uma xenofobia, mas trata-se de evitar a idolatria que vinha com a cultura desses outros povos. Há um chamado ao arrependimento coletivo e à separação dos casamentos ilícitos. Bom, os temas teológicos centrais de Esdras. Deus é soberano na história, cumpre as suas promessas e restaura o seu povo. Esse é o ponto forte. A outra coisa, a centralidade do templo, da adoração e da palavra. O templo ocupa espaço central. Há um chamado à santidade, ao arrependimento e à obediência a Deus. E Deus usa líderes fiéis, como Esdras, para conduzir o seu povo à renovação.
Como é que a gente pode aplicar o livro de Esdras hoje? Algumas sugestões para você. Deus é o Senhor da história e age até em outras nações, ou até usando outras nações que não o seu povo especificamente. Podemos pensar assim, né? Deus usando pessoas tão diferentes como o rei da Pérsia. A palavra deve ser o centro da vida da comunidade cristã. Então, todos os nossos limites, todas as nossas reflexões e ações devem considerar a centralidade da palavra de Deus e como a gente se move e interpreta ela. A restauração espiritual começa com arrependimento e compromisso. Então, arrepender-se é o primeiro passo para ser restaurado. E a adoração e a obediência sustentam o povo em qualquer geração. Então, a promessa de Deus para outras gerações ainda estava valendo aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe e caminha com a gente aí nessa jornada de como ler a Bíblia livro por livro. Um abraço.